Você já reparou que nas empresas quem realmente faz as coisas acontecerem nem sempre está no topo do organograma? Na era do trabalho em rede, entender essas conexões humanas virou uma nova bússola para líderes e gestores. Mais do que saber quem responde a quem, a ideia é compreender como as pessoas realmente se conectam, colaboram e fazem as coisas acontecerem no dia a dia. Mais do que um desenho de cargos e hierarquias, ele mostra o verdadeiro ecossistema humano dentro das organizações. E para falar sobre esse novo olhar, sobre as relações de trabalho, a gente conversa agora com Marco Cínico, CEO da RH99, especialista em gestão de pessoas e comportamento organizacional. Marco, seja muito bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Jô. Bom dia a todos. Muito prazer de estar aqui com vocês hoje. Marco, explica para o nosso ouvinte, explica para a gente aqui da CBN de forma concreta o que é mapeamento de relações humanas nas empresas. Bom, sabemos que não é só um organograma bonito, né? O que se observa de fato no dia a dia de uma equipe? Na realidade, resumindo, é conhecer o que motiva e desmotiva cada uma das pessoas que trabalham na sua empresa. A gente sabe muito bem que me motiva não motiva você, Jô. E vice-versa. Então, imagine você conhecer o que motiva e desmotiva, o poder que você tem na mão de impulsionar, motivar as pessoas a trabalharem de forma A, B ou C, juntando equipes que têm processos de motivação parecidos, o que o motiva em diferentes áreas de atuação, e você enxergar isso. Vamos fazer um exemplo prático de como é que funciona isso. Vamos lá. Se eu tivesse que mapear vocês aqui da CBN, como é que é feito isso? Eu saio do RH, diria o seguinte: pessoal, vocês vão receber no e-mail de vocês um convite para responder um teste. Esse é um teste motivacional, que vai aprender o que te motiva e o que te desmotiva. Vai te dar teu DNA motivacional, tá? E todo mundo responde em 10 minutos, e conforme as pessoas vão respondendo, o sistema vai acumulando essa informação. Pessoa, diretor do departamento X, funcionário, colaborador do departamento Y, etc., e vai colocando cada um dentro da sua caixinha. Quando eu tiver a soma de tudo isso, eu tenho a leitura dos meus recursos humanos, os recursos humanos da CBN. Conhecendo os recursos humanos, o que dá para se fazer dividido em cada departamento ou equipe, é potencialmente disruptivo dentro de uma empresa. Por quê? Você consegue entender atritos, ruídos, e quando a empresa funciona com muitos ruídos, começa a ter problemas, tem um problema de relacionamento, como circula a informação dentro dessa empresa. Quem conta quem é o que leva e traz, como funciona isso? Isso assim, te dá uma potencialidade para o RH de poder mexer e calibrar as equipes. O que está faltando nessa equipe? É proatividade? Ok, vamos mudar a posição. Não está sendo motivado. Falta pessoas com características mais proativas aqui. Vamos mexer, vamos contratar. Está faltando empatia nessa outra área, assim, uma leitura mais empática dos clientes, ou mais analítica. Tudo isso eu estou só resumindo para dar uma ideia do que é esse mapeamento, tá? Como um ecossistema humano bem mapeado, Marco, e saudável acaba impactando diretamente a inovação e a agilidade na resolução de problemas? Bom, vamos ser sinceros, o mapeamento por si só não faz milagre. Ele é um instrumento de leitura, tá? Ele não garante o sucesso por conta própria. O que ele faz é mostrar onde estão os gargalos, os ruídos, as oportunidades. É isso que ele faz. Mas quem decide fazer alguma coisa é o RH e a diretoria, de posse desses dados. E eles vão fazer de forma mais assertiva, tá? Aí eles vão dizer, ok, vamos por esse caminho. Não, esse caminho não dá. Aí existe uma reunião, discussão do RH e a diretoria, que caminho eles têm que tomar. Mas uma coisa simples, por exemplo, está tendo uma área com muito turnover. Ele já consegue te apontar. Isso sim é problema de liderança, não está sendo entendido qual que é o espírito da equipe, a equipe está cheia de ruídos, a palavra preconceito, é preconceito um do outro, nem sem se conhecer.
aquela pessoa é desse tipo, etc. O que tem que fazer o RH? O que tem que o psicólogo organizacional fazer? Tentar entender e reduzir, recolocar pessoas ou dirimir essas dúvidas que estão tendo. Isso começa a funcionar e impacta diretamente, além da rotatividade, que custa caro, o turnover, na retenção de talentos, tá? É isso. Então, resumindo, de posse desses dados na mão, a diretoria, o RH, tem um instrumento para tomar decisões muito inteligentes e assertivas. Isso que vai impactar dentro da empresa. O mapeamento em si é uma montanha de dados, tá? De posse desses dados e sabendo ler direitinho esses dados, o RH, o departamento, os líderes podem tomar decisões muito mais assertivas. Marco, em se tratando em pertencimento como vantagem competitiva no mercado de trabalho, explica pra gente como uma cultura organizacional que prioriza, no caso, o pertencimento e as conexões humanas autênticas, ela se transforma em uma vantagem real nessa guerra por talentos, especialmente para estar atraindo, então, a geração Z e millennials que buscam propósito. Olha, as maiores vantagens competitivas que uma empresa pode ter não está na tecnologia de ponta, nem nos processos impecáveis, mas está no ser humano. Mas é mais sutil, mas absolutamente transformador, que é o sentimento de pertencimento, tá? Agora imagine você trabalhar em um lugar onde você não apenas cumpre tarefas, mas se sente que faz parte de algo maior. E que tua presença é percebida, a tua voz é ouvida e as suas ideias são levadas a sério, ou são compartilhadas com todo mundo, você as compartilha. Onde você não precisa vestir uma máscara para se encaixar e forçar a ter esse tipo de atitude. Porque o ambiente te permite que você seja quem realmente é. Imagina isso. Esse tipo de cultura não só gera bem-estar, mas ela desperta a potência. Pessoas elas conseguem se sentir muito mais acolhidas e úteis e tendem a se engajar mais, tá? Colaborar melhor, propor soluções criativas, cuidar do ambiente como se fosse seu e, de certa forma, estando nesse nível de pertencimento. O pertencimento transforma o trabalho em propósito e o propósito que move as grandes ideias. Os projetos que saem do papel, os times que enfrentam desafios com coragem que os líderes inspiram pelo exemplo. Um detalhe que eu quero deixar aqui é o seguinte: o pertencimento não se impõe, você não obriga a uma pessoa a pertencer, não se compra, não se resolve com frasezinhas motivacionais e morais coloridos e todo mundo feliz. Não funciona assim. Ele se constrói no dia a dia, na escuta ativa, no respeito, no reconhecimento, na coerência. E é isso que realmente faz, tá? O papel da liderança do RH é criar espaços onde essas pessoas possam se expressar, contribuir e crescer. Esse é o papel do RH. E isso exige muito, muito mais que boas intenções, exige uma inteligência relacional, coragem para rever estruturas, disposição para lidar com a complexidade humana. É disso que nós estamos falando, complexidade humana. Não é fácil. Em se tratando de gestão e riscos, Marco, o mapeamento ele pode estar antecipando esses conflitos, identificando gargalos de comunicação ou até mesmo sinalizando a saída de talentos chamados talentos-chave. Mas como que essa ferramenta se torna um sistema de alerta early para riscos operacionais e também humanos? Vamos lá. Como eu já falei de ruídos, o mapeamento organizacional é a ferramenta poderosa porque ela revela esses ruídos internos. Eles podem se revelar em conflitos explícitos ou até diferenças sutis de visão entre pessoas e áreas. E vale um ponto importante: o conflito em si, por si só, não é sinônimo de problema. Na verdade, quando ele é bem gerenciado, ele é uma fonte de inovação, diversidade de pensamento com aumento de produtividade.
O conflito bem administrado é uma riqueza, porque são diversos pontos de vista enxergando a resolução de um problema e vai se discutir sobre isso e vai se ter um consenso muito melhor que se todo mundo tivesse de acordo. Tá? O problema começa a ser quando os ruídos são tratados quando não são tratados com inteligência. Aí sim, aí eles viram riscos, são riscos reais. Contaminam o ambiente, criam divisões, aumentam preconceitos, minam o espírito da equipe. É como uma infiltração silenciosa. Se não for identificada e resolvida, pode comprometer toda a estrutura, tá? Bom, o mapeamento, nesse caso, justamente ajuda nisso. Antecipar cenários críticos, que foi a pergunta. Um alerta antes. Então, vai antecipar cenários críticos. Exemplo claro é o burnout. Quando você entende os padrões de comportamento dos atritos, níveis de aderência entre as pessoas e funções em determinadas áreas, você consegue prever onde vai ter desgaste emocional, onde ele pode surgir e agir antes que vire um problema, de acordo com a NR1 nova que vai ter que ser. Assim, a empresa vai ter que ter um sistema de alerta de prevenção ao burnout. Tá? Outro risco que pode ser bem administrado é no recrutamento e seleção. Tá? Se você já tem todos os dados do departamento, como ele funciona, quais são os gaps ou como ele funciona, vamos falar assim, como ele funciona. É muito mais fácil você contratar uma pessoa compatível com essa equipe, que seja de forma que você queira mudar o departamento ou ir para frente com ele, por exemplo, do mesmo estilo. Mas então você faz um onboarding, ou seja, quando você contrata essa pessoa é muito mais fácil. Não adianta você ter o gênio do mundo que pensa de uma forma tal, com um certo tipo de personalidade, e jogar ele numa equipe que já está funcionando muito bem. Pode ser que ele estrague toda a equipe, que funciona errado. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, se nós temos um mapeado num departamento, a gente sabe exatamente como ele funciona, o que está faltando, e a pessoa nova que está sendo contratada, convidada para entrar a trabalhar nessa equipe, fica tudo mais fácil, tudo mais simples. Ele vai trabalhar com tal pessoa, você pode prever o tipo de funcionamento, o que essa pessoa traz de novo, de potencialidades novas, tá? É isso. Na sua experiência, qual é o maior desafio que as empresas brasileiras acabam enfrentando ao tentar implementar essa cultura de mapeamento de relações? E responde para o nosso ouvinte se isso é uma questão de mentalidade da liderança, de recursos ou de medo do que os dados vão revelar. Jô, são várias questões ali, tá? Respondendo a tua pergunta, teu questionamento. Bom, eu vou dizer o seguinte, o RH, em geral, brasileiro, está focado só em tarefas administrativas e quase nenhuma abordagem estratégica, tá? Voltada para as pessoas como um grupo, como um todo, tá? Não vejo isso. E isso também se deve ao fato que quem compõe, vamos falar da parte de psicologia, tá? Psicologia organizacional. A pegada é muito clínica. A maioria, eu conheço centenas de psicólogos, psicólogas, e a maioria tem uma formação clínica voltada ao indivíduo, e não às redes de sistemas humanos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que, na área, que trabalha na psicologia organizacional, que tenha uma visão sistêmica. Difícil. Poucos têm, mas poucos, tá? Isso é um problema para as empresas que deveriam focar nessa área. Se eles quiserem se especializar, aumentar sua produtividade, seu bem-estar, um todo, uma competitividade, tudo de melhor, deveria estar focado nisso, tá? E outra que as nossas universidades, como eu disse, não tem... Essa área é negligenciada na universidade, tá? Em vez de que deveria ser o centro. A psicologia organizacional deveria ser parte integrante de uma forma estratégica dentro de uma empresa. Eu vejo assim, tá?
Marco, para concluir, qual é a principal recomendação que você faria aos empresários e líderes sobre o papel do RH nos negócios de hoje? Bom, eu vou dizer da minha visão aqui, tá? Para mim, é obrigatório que a empresa conheça o mais a fundo possível cada um dos seus funcionários, tá? Eu acho isso, na minha opinião, é meio obrigatório. Você está trabalhando alguém que dedica várias horas por dia e ganha um salário e você não conhece. Para mim é antagônico isso. Agora, custa fazer um mapeamento? Custa, mas não custa. Custa menos que uma equipe desmotivada, por exemplo. Custa menos que você manter um turnover alto e ter que treinar toda vez e recontratar pessoas. Custa menos que perder talentos que você já treinou, tá? E também não adianta ficar culpando, mas isso é culpa do brasileiro que não quer trabalhar, é a geração XYZ, ou achar qualquer clichê desses, tá errado. O problema é que a empresa tem que se especializar, vai ter que achar pessoas na área organizacional que ajudem. E existem esses instrumentos certificados, que têm que ser certificados pelo Conselho Federal de Psicologia, para poder operar com fidedignidade. Então é isso. Agora, quem sai na frente nisso vai levar uma vantagem competitiva enorme. É isso. Então, resumindo, é isso. Nós acabamos de conversar com Marco Cínico, CEO da RH99, especialista em gestão de pessoas e comportamento organizacional. Falamos sobre mapeamento de relações humanas, que é a nova bússola para as empresas na era do trabalho em rede. Bom, agradeço a oportunidade, Jô. Foi ótimo falar com vocês, foi ótimo poder falar um tema que eu diria que a maioria, 99% das pessoas nunca pensou nisso, tá? Mas isso está ganhando força no mundo corporativo, tá? As empresas que conseguem ler suas relações humanas dentro, conseguem ler e aprender sobre isso, vão descobrir que no futuro a gestão não é controle, não é feita sobre controle, mas sobre muito mais conectividade, mais conexão entre as pessoas. É isso que eu queria dizer. Até logo a todos. Tchau.